As montanhas de Israel guardavam segredos que apenas os olhos atentos do profeta conseguiam perceber. Eliseu caminhava solitário, recém-marcado pelo manto que antes repousara sobre Elias, seu mestre arrebatado ao céu em redemoinho de fogo. O peso daquela responsabilidade era invisível aos homens, mas esmagador ao coração. Cada passo rumo a Betel era mais do que uma simples jornada. Era o início de um ministério que carregava nas mãos o peso da voz de Deus. A poeira levantava-se em nuvens ao redor de seus pés. O silêncio das colinas parecia reverente, como se a criação reconhecesse o enviado do Altíssimo. No entanto, ao aproximar-se da cidade, uma cena rompeu a quietude. Do caminho surgiram meninos em bandos, como se a inocência da infância houvesse se corrompido pelo espírito zombador da cidade. Eles não viam em Eliseu o profeta que sucedera a Elias, não reconheciam ali o homem que traria oráculos divinos, enxergavam apenas um alvo para suas risadas. Sobe, calvo! Sobe, calvo! Zombavam, rindo alto, apontando-lhe o dedo. A expressão carregava veneno, uma afronta que ia além da aparência física de Eliseu. Aquela zombaria ecoava, como se ridicularizassem também o próprio ato do arrebatamento de Elias. Era como se dissessem: se o teu mestre subiu aos céus, sobe tu também. Some daqui, não há lugar para ti. E naquele riso desrespeitoso, revelava-se não apenas o desprezo ao homem de Deus, mas ao Deus do homem. Porque zombar do profeta é zombar daquele que o enviou. A infância que deveria carregar pureza se convertera em boca de escárnio, e a multidão de vozes infantis tornou-se um coro de afronta contra o Altíssimo. Eliseu parou. Seu olhar não era de raiva humana, mas de profunda consciência espiritual. Ele sabia que não era a si mesmo que ofendiam, mas aquele que o havia chamado. Virou-se para trás e fitou-os. E a Escritura diz que os amaldiçoou em nome do Senhor. Não foi um impulso de fúria, mas o peso da autoridade que lhe havia sido concedida. E então, como resposta que selava a seriedade daquele momento, 2 ursas saíram do bosque. A força selvagem da criação, movida pela ordem invisível do céu, avançou contra o grupo, e 42 meninos caíram feridos. Não era apenas um episódio estranho, gravado nas páginas sagradas. Era uma advertência que atravessaria gerações. A mensagem não estava no castigo em si, mas no que ele representava. A seriedade do chamado divino, a santidade que envolve aqueles que carregam o selo do Senhor, e o perigo de se tratar com leveza o que vem da parte de Deus. Assim começava a trajetória pública de Eliseu, marcada não por aplausos, mas por temor. Não pelo reconhecimento humano, mas pelo peso da glória divina que acompanhava seus passos. Betel, a cidade que deveria ser lembrada como casa de Deus, tornara-se palco de zombaria, e foi ali que o Senhor mostrou que sua palavra não se deixa escarnecer. A cena das ursas no caminho para Betel espalhou-se como fogo em palha seca. O rumor corria pelas casas, pelos becos, pelas praças. Pais e mães comentavam, com semblantes assustados, sobre os 42 meninos que haviam sido feridos. Não era apenas a dor da perda ou a perplexidade diante da tragédia. Era a consciência de que algo maior havia acontecido. Betel, a cidade marcada pela idolatria desde os tempos de Jeroboão, agora estava diante de um sinal de advertência. Deus não se deixa zombar. Eliseu prosseguiu seu caminho. Não buscava justificar-se nem explicar-se, pois sabia que o episódio não era fruto de sua vontade. O silêncio do profeta era a voz de um homem que compreendia o mistério de Deus. Ele não olhava para trás com orgulho, nem com arrependimento humano. Simplesmente caminhava, carregando em si o temor que deveria também encher o coração de todo o povo. A Escritura nos recorda que Betel significava casa de Deus.
Ali, Jacó levantara uma pedra e a ungira com óleo, após sonhar com a escada que ligava céu e terra. Mas agora, séculos depois, Betel havia se transformado em lugar de altares falsos, onde bezerros de ouro substituíam o culto verdadeiro ao Senhor. Não era de se estranhar que dali viessem vozes de zombaria, pois uma cidade que troca a glória do Altíssimo por ídolos termina por gerar corações insensíveis e línguas escarnecedoras. Os meninos não zombavam sozinhos. Atrás deles estava a influência de seus pais, a cultura de irreverência contra o profeta e contra o Deus de Israel. Suas risadas carregavam o som de uma geração que não conhecia o Senhor, que não reverenciava sua palavra. Quando riram de Eliseu, riram do próprio Deus. E quando a justiça se manifestou, todos compreenderam a seriedade de desprezar aquilo que é santo. Esse episódio não é apenas uma lembrança sombria na caminhada de Eliseu, mas um marco na revelação de quem ele era diante do povo. Assim como Moisés fora confirmado por sinais no Egito e Josué pelo rio Jordão que se abriu diante dele, Eliseu foi confirmado por este ato de temor. O povo deveria compreender que não se tratava de um homem qualquer, mas de um porta-voz do Senhor. Ao refletirmos sobre este relato, percebemos que não se trata apenas de um juízo severo do passado, mas de uma lição que alcança nossos dias. A zombaria contra o sagrado continua, ainda que sob outras formas. Vozes se levantam em risos, em palavras irônicas, em desdém pela fé. Mas a Escritura nos mostra que Deus não considera irrelevante aquilo que os homens tratam com desprezo. O mesmo Deus que ampara os humildes também resiste aos soberbos, e sua santidade não pode ser profanada sem consequências. Enquanto Betel chorava seus filhos, Eliseu seguia adiante, e sua presença entre o povo passou a ser lembrada com temor. Aquele que sucedera Elias já estava marcado como profeta do Altíssimo. Seu caminho apenas começava, mas todos sabiam. Zombar dele era zombar de Deus, e zombar de Deus é brincar com o fogo eterno. O vento soprava forte pelas montanhas, e Eliseu seguia adiante, não como alguém exaltado pelo poder que testemunhara, mas como um servo consciente da gravidade de sua missão. O episódio com os meninos zombadores ficaria gravado não apenas na memória de Betel, mas nas páginas eternas da Escritura como uma advertência de que a presença de Deus é coisa santa e que o seu chamado não deve ser tratado como motivo de riso. No coração daquele acontecimento havia mais do que um castigo. Havia um ensino. Os meninos, representantes de uma geração marcada pela irreverência, caíram como sinal de que brincar com o sagrado é pôr-se em perigo diante do próprio Criador. O escárnio pode parecer leve aos olhos humanos, mas diante de Deus é afronta séria. O Senhor não se ofende como os homens se ofendem. Ele não se magoa por vaidade. Mas quando alguém zomba do que é santo, despreza a verdade e endurece o coração contra a voz do Altíssimo. Eliseu, em silêncio, prosseguia. Em sua mente, talvez ecoasse o peso da mesma voz que um dia falara a Moisés. Eu sou o Deus de teus pais. Ele sabia que seu ministério não seria fácil. Os corações endurecidos de Israel precisariam de sinais, de milagres, de juízos e de palavras fortes. O caminho de um profeta nunca é o caminho do aplauso, é o caminho do peso, do temor e da responsabilidade. O povo que escutava as histórias daquele dia aprendeu com lágrimas o que significa zombar daquilo que vem de Deus. Aprendeu que a infância não isenta ninguém do dever de reverência e que a coletividade não diminui a culpa do indivíduo. Aprendeu que a santidade de Deus é como fogo, aquece os que se aproximam com temor, mas consome os que a tratam com desprezo. Séculos depois, o apóstolo Paulo escreveria aos Gálatas: de Deus não se zomba, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Era como se suas palavras ecoassem a lição daquele dia em Betel.
Os meninos zombaram, semearam desprezo e ceifaram juízo. Não porque Deus se alegra em castigar, mas porque Ele é justo e a justiça é tão parte de seu caráter quanto o amor. Essa história tão breve e tão impactante nos chama à reflexão. Quantas vezes, mesmo sem perceber, tratamos com leveza as coisas de Deus? Quantas vezes permitimos que o escárnio do mundo entre em nossos lábios ou em nossos corações? O relato de Eliseu e dos meninos zombadores nos lembra de que a reverência não é um detalhe, mas um fundamento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e aqueles que zombam dele caminham para a insensatez. Hoje, o mesmo Deus que enviou as ursas do bosque nos chama à seriedade diante de sua presença. Não porque ele deseja destruir, mas porque deseja salvar. Ele nos alerta para que despertemos do sono da irreverência e nos prostremos diante de sua santidade. E você, ao ouvir esta história, é convidado a refletir. Como tem tratado a presença de Deus em sua vida? O mesmo Senhor que julgou em Betel é aquele que abre os braços em Cristo Jesus para nos receber com misericórdia. Reverencie-o, honre-o, adore-o, pois a zombaria traz juízo, mas a reverência abre caminho para a vida eterna. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe de compartilhar este vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Assim, a palavra de Deus continuará alcançando vidas e transformando corações.